crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar a nossa viagem pelo continente africano. E para encerrar esta viagem, nada mais, nada menos do que falar dos griots, uma figura tão importante na cultura africana. E a história que eu vou contar é deste livro aqui, ó, Lendas da África Moderna, da Heloísa Pires Lima e da Rosa Maria Tavares Andrade. Ilustrações de Denise Nascimento, editora Elementar. E elas, no comecinho aqui do livro, elas falam um pouquinho sobre as lendas, né? Elas falam que a lenda aparece, emerge de lugares inexatos, de épocas indeterminadas, e ninguém consegue apontar ao certo seu criador. De repente, as palavras se ajeitam e vão formando pequenas histórias. Mas não quaisquer história, parecendo sem sentido. Carregam um segredo que as faz sobreviver por tempo indefinido e se espalharem por inúmeras regiões. Dizem que quando a lenda encontra um coração, magicamente revela uma verdade. Isso porque os seres que habitam as lendas são sobrenaturais. Isto é, conhecem mistérios para além do mundo natural. Boas lendas são assim como bons mágicos. Embora não consigamos acompanhar a sequência dos movimentos, sempre nos surpreendem com um resultado extraordinário, isto é, além do ordinário. Uma mesma lenda pode variar, recebendo um detalhe aqui, outro acolá, pois se alimentam de boca a boca. Nunca deve perder aquele algo que a fez surgir, senão será outra e não a mesma lenda. Alguns defendem que as criaturas das lendas são fantásticas e irreverossímeis. No entanto, quase sempre quem investigar pode descobrir um fundo de realidade. A lenda nasce do que se ouve por aí. Como não há continente nem época que não tenha sido berçário de uma delas, nunca cessam de aparecer. Então, todo dia é possível um episódio heróico. Um ser fora do comum ir virando lenda sem a gente se dar conta. Portanto, nem só de passado vivem esses relatos de encantamento. E também é assim na África moderna, que, viva, continua produzindo suas histórias. Alguns feitos extraordinários que de lá chegam como notícias logo viram murmurinhos. Então nasce mais uma lenda a respeito da África, do Brasil. As autoras do livro que você está abrindo agora apenas abrigaram um pouco desses lendários e recolheram no ar. Também porque descobriram que a palavra lenda é filha de outra. Legenda, isto é, para ser lida. E aqui, então, vamos começar a nossa história. Hoje nós vamos falar sobre a história da língua do griot. E para começar a nossa história, vamos sentar as nossas mãos e falar as nossas palavrinhas. Abracadabra, alakazam, pé de pato, pé de pano, tchimini, tchiminá. Essa história vai começar! No século XIII, o grande Mansa venceu o inimigo mais terrível. Reuniu aliados e fundou o poderoso Império do Mali. As ações do soberano tinham como guia seu griot. O griot do soberano era a voz do grande Mansa. Porém, ele não era o único a ter um griot. Cada família, cada criança tinha seu griot. Eles narravam os feitos de todos os antepassados, recordando a força dos ancestrais. Eram os guardiões da história de cada um. E sabiam a hora certa de contar um detalhe ao revelar um acontecimento. Conheciam provérbios que ajudavam na compreensão de valiosas verdades. Sabiam transmitir grandes ensinamentos, mesmo que por meio de um pequenino conto.
Tal qual o ferreiro que forja no fogo a espada extraordinária, os griots eram hábeis na arte de moldar a palavra. Com tanta sabedoria, souberam chegar até o século XXI. Na atualidade, esses antigos griots sobrevivem como menestréis, cantadores, construtores de instrumentos tradicionais e trovadores africanos, também como incríveis contadores de histórias, honrando a descendência do primeiro griot, a serviço do mais antigo dos soberanos. E entre os descendentes do griot do Mansa, nenhum deles se compara ao que leva o nome de Fasequer, o mais extraordinário dos contadores. Encontrá-lo é muita sorte. Dizem que ele atrai as pessoas para escutá-lo e os lançam com as suas palavras. A demonstração de sua capacidade incomensurável, porém, está em fazer os personagens saírem de sua boca, vivos. Quem viu, jura que eles andam pelo cenário de Fasequer, que também faz surgir. As figuras animadas às vezes escapam e chegam até alterar a história. Nesta situação, o contador se diverte o quanto pode, até usar o verbo que reúne e recoloca todos sobre a língua, trancados por um sorriso. Fasequer viaja pelo tempo e para qualquer parte do planeta. China, Cuba, Madagascar, Brasil. Dizem que ele mora entre Burkina Faso e Paris. Quantos já sentaram ao seu lado em um voo, talvez ônibus ou trem, sem sequer ter noção de seu enorme poder? Caso soubessem, certamente pediriam para demonstrá-lo. Ele, então, se levantaria lentamente e olharia nos olhos dos passageiros. Em pouco tempo, ninguém estranharia caso uma nuvem entrasse e preenchesse um corredor, ou um pedaço de arco-íris atravessasse a mesinha de refeição. Certa vez, durante uma viagem, Fasequer fez todos ouvirem um zunido de uma pequena mosca. E logo depois, um coachar de um sapo. Rubber, 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 rubber. Todos viram no momento em que a mosca seguia o seu caminho. E todos também viram no momento em que ela encontrou com o sapo. A mosca convidou o sapo para ir até a sua linda casa. Então seguiram os dois até o seu bairro, até a sua pequena aldeia. Quando chegaram lá, a mosca e o sapo cumprimentaram todos os parentes, vizinhos e entraram na bela casa da mosca. Enquanto os dois estavam lá descansando, a sogra da mosca estava preparando a refeição. Um delicioso banquete com iguarias africanas. Ela então lavou as mãos num pequeno pote que tinha e voou até o prato. E começou a comer antes que o visitante sentasse. O sapo então foi conduzido a lavar as suas mãos. Ele foi até lá, lavou as suas mãos nessa pequena bacia. Só que para ir até a mesa, ele precisava colocar as mãos no chão para ir saltando. E aí sujava as mãos que estavam limpas. E quando ele chegava na mesa, ele ouvia alguém dizendo: para comer tem que lavar as mãos. E o coitado voltava e lavava. Depois, quando ia retornar à mesa, punha a mão no chão e sujava novamente. E assim, a plateia de Fasequer foi vendo o coitado do sapo de um lado para o outro lavando as mãos e a comida ir acabando. Assim como ele ficou com fome. Todos ficaram com pena do pobre sapo. E depois, Fasequer fez todos verem um outro dia. Mas na frente, foi a vez do sapo convidar a mosca a ir conhecer sua noiva. Não deixou a mosca nem ter como negar. E foi. Chegaram lá na aldeia, cumprimentaram os amigos, os vizinhos, os parentes e entraram na casa do pai
da sogra, da esposa do sapo. Lá também quem preparou a refeição foi a sogra do sapo. Fez um delicioso manjar com arroz africano e para beber uma bebida especial. Lá também colocaram um potinho em cima da mesa para que os convidados lavassem as mãos. A mosca saiu para se aliviar e quando voltou já estavam todos à mesa. E também foi conduzida a lavar suas mãos, como todos. Só que pediram que ela desligasse o seu motor. Então a mosca foi, lavou as mãos e quando ela ia sentar na mesa, ela virava de um lado, sentava de outro para ver se não fazia barulho, mas não tinha jeito. E assim a mosca ia de um lado para o outro e não conseguia desligar o tal motor. E como o sapo foi vendo a comida acabar, e desta vez quem ficou sem refeição foi a pobre mosca. E você encerrou essa história dizendo que impor aos outros que não queremos que imponham a nós foi o comentário que encerrou o conto. E até os passageiros voltarem a ver o sorriso do griot e ele sumir na multidão. Mesmo assim, muitos olhavam desconfiados para o chão, debaixo dos bancos, ou então para as janelinhas, para caso o Facequer tivesse perdido algum animal ali naquele lugar. Outro dia, Facequer chegou numa escola. Quando ele chegou na escola, ele foi perguntando às crianças: vocês sabem o que aconteceu na disputa entre o rato e a cobra? As crianças foram ali se reunindo e através da palavra ele foi se transformando. As crianças curiosas ficaram em volta dele. Ele começou contando que estava o rato andando pelo seu caminho quando viu um buraco. E ele perguntou então para as crianças: vocês querem que o rato entre no buraco ou que ele siga o caminho? Uns gritaram: entra! Outros falaram: não entra! Mas a galera que queria que o rato entrasse foi maior. E ele então continuou. Estava o rato andando quando viu um buraco. Mas antes de continuar a história, ele disse: prestem atenção. Tudo o que acontecer com o rato, de aqui em diante, a culpa será de vocês. Alguns engasgaram, outros ficaram pensando: será que eu não deveria ter escolhido outro? Mas ele continuou então a encantar com as palavras e logo todas aquelas crianças estavam envolvidas com o Facequer. E ele então disse: o rato entrou naquele buraco escuro. De repente, a ratazana viu onde estava. Dentro da casa de quem? Da cobra. E ele então foi saindo para trás e dizendo: desculpa, eu entrei enganado. Desculpa, eu não vou, já estou de saída. Mas a cobra esticou o pescoço e disse: onde vai, rato? Se você entrou aqui, agora eu vou te devorar inteirinho. E o rato foi indo para trás, até ficar acuado. E vendo que a cobra estava com o pescoço esticado e a língua para fora, pronta para dar o bote, ele começou a ficar com muita raiva do que estava acontecendo, do que a cobra iria falar para ele. Então ele foi crescendo e dizendo: quem você pensa que é? Você acha que todas as pessoas têm medo de você? Eu não tenho. E o rato foi se crescendo até que ele gritou: o meu veneno é maior do que o seu. Naquele instante, a cobra recuou e deu uma risada. Como assim? Sim, o meu veneno é maior do que o seu. Vamos ver? Então eles proporam uma competição. A cobra disse que eles iriam até um matagal. Quando passasse alguém de pés descalços, eles iriam dar o bote. Primeiro seria o rato. Enquanto o rato dava o bote, a cobra iria ficar espiando. Então,
Todos viram o momento em que a cobra e o rato saíram andando pelo mato. O rato, então, ficou ali esperando e não demorou muito e alguém passou. E ele mordeu e saiu correndo no mato afora. E a cobra ficou espiando para ver o que ia acontecer. Naquele instante, a pessoa olhou para baixo para ver e quando viu que era uma cobra, desmaiou de susto. A cobra então viu que o veneno do rato era mesmo poderoso, que derrubou a pessoa na hora. Agora então era a vez da cobra da Ruote. A cobra então ficou lá pronta e não demorou para passar outro pé descalço. E ela mordeu a pessoa. E a pessoa, quando olhou para baixo, porque a cobra saiu correndo para se esconder, que viu um rato, saiu andando. Mas eles não viram lá à frente que a pessoa caiu mortinha da silva. Então, o que eles concluíram? Que a mordida o veneno do rato era mais forte do que o veneno da cobra, que ele fazia as pessoas caírem naquele momento, ao contrário da cobra, que a pessoa saiu andando. Então, o rato se sentiu, foi morar com a cobra e começou a mandar nela. Pedia que ela fizesse tudo em todo momento. A cobra tinha que servir ao rato. Até que ela começou a ficar com muita raiva. E começou a ficar com cada vez, e os dois começaram a se estranhar. Esse estranhamento deu em uma briga. O rato mordeu a cobra e a cobra mordeu o rato. Resultado? O rato morreu. E aí, essa história, Facequé, termina assim. Então, Facequé perguntou: o que dá para aprender com essa história? Não se deve andar descalços? Gritaram algumas crianças. Outras deram a sua opinião. E Facequé arrematou: o final dessa história é para lembrar que quando a vida nos dá chance, não devemos abusar. Não podemos abusar. Lógico que alguns alunos pediram para que Facequé continuasse a história, falando se o rato não tivesse entrado no buraco. Ele então disse para que eles imaginassem o que teria acontecido. E saiu. Assim, a gente termina essa história com um pensamento, né? Que ele ainda disse assim: conte a seus pais, conte a seus vizinhos essa história, porque as histórias acontecem assim, contando de boca em boca. E essa é a função do griot, é sair espalhando por aí as histórias, encantando as crianças através das palavras. E assim terminamos a nossa viagem ao continente africano. E essa é mais uma história que entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau!